Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo agora a prova de conhecimentos específicos da Unesp 2024, a prova de Química, tá certo? E a gente começa aqui na questão 16. Vamos lá. O principal uso do metal vanádio é na indústria de aços especiais, principalmente na forma de liga ferro-vanádio, utilizada na fabricação de estrutura de aviões de grande porte, na indústria aeroespacial, em gasodutos, oleodutos e ferramentas de melhor qualidade por serem mais resistentes. A empresa Vanádio de Maracás SA, iniciou em setembro de 2014 a produção comercial de pentóxido de vanádio, V2O5, oriunda de uma mina situada no município de Maracás, Bahia. Em 2017, a usina produziu cerca de 9 vezes 10 a terceira toneladas de pentóxido de vanádio em flocos. Bom, eu vou começar aqui já marcando duas informações que eu acho que vão ser importantes. A fórmula do pentóxido de vanádio e a quantidade aqui de pentóxido de vanádio produzida, tá certo? Vamos deixar marcado aqui. Pergunta A. Considerando a posição dos elementos vanádio e oxigênio na tabela periódica, qual deve ser o tipo de ligação química que ocorre entre esses elementos? Bom, vamos fazer o seguinte. No final da prova da Unesp, sempre tem a tabela periódica, né? Então a gente olha lá na tabela, procura o vanádio e a gente vai descobrir que ele está aqui, ó. Vanádio. E o oxigênio a gente vai descobrir que está aqui nessa região. Para a gente saber que tipo de ligação química que acontece, pessoal, é importante saber se os elementos são metais ou ametais, tá bom? Porque quando eu tenho um metal junto com um metal, eu tenho uma ligação metálica. Quando eu tenho um ametal junto com um ametal, eu tenho uma ligação do tipo covalente, certo? E quando eu tenho metal junto com ametal, aí a ligação é do tipo iônica. Por quê? Vamos lembrar, os metais têm a tendência de perder elétrons. Aí eles formam cátions positivos, né? Se perderem o elétron. E os ametais têm a tendência de ganhar elétron. E aí vão formar ânions, certo? Íons de carga negativa. Então, quando eu tenho um metal junto com um ametal, o íon de carga positiva ele vai se unir com o íon de carga negativa por atração eletrostática, né? Então a gente tem uma ligação do tipo iônica. E a gente observa aqui, ó, os ametais, basicamente são esse pessoal aqui, ó, tá? Tô fazendo uma simplificação, tá? Tem uma divisão bem definida aqui. E os metais são todos os outros que estão aqui para a esquerda da tabela, tá? Então a gente observa claramente que o vanádio é um metal, né? E o oxigênio é um ametal. Ou seja, que tipo de ligação que eu vou ter? Ligação iônica, né? Então vamos colocar aqui, resposta da A, vanádio. Vamos fazer bonitinho, né? O vanádio é um metal, enquanto o oxigênio é um ametal. Logo, a ligação entre eles, entre estes elementos, será iônica. Tudo bem? Então, bem facinho a A, né? A Unesp, ela tá dessa forma, assim. Ela começa com perguntas mais simples e ela vai aumentando a complexidade aí com o passar das perguntas, né? Então, vamos ver a próxima. Determine o número de oxidação do vanádio no pentóxido de vanádio, V2O5,
Então tá certo, também tá tranquilo, né? A gente vai ter que fazer aquelas regrinhas de NOx. E aí a gente tem aqui, ó, V2O5. Então, vamos lá. O que que a gente sabe aqui, né? A gente sabe o NOx do oxigênio, certo? Que normalmente ele é -2 ou 2 menos, se você preferir, tá? -2 é a carga de cada oxigênio. São 5 oxigênios, 2 vezes 5 vai dar uma carga de 10 negativo, tá certo? O pentóxido de vanádio é neutro. Então eu preciso que o vanádio ele forneça uma carga de 10 positivo. Como são dois vanádios para dar essa carga, 10 dividido por 2 vai me dar o NOx, o número de oxidação, ou seja, a carga de cada átomo de vanádio de mais 5. E aí a gente responde, né? O número de oxidação do vanádio no pentóxido de vanádio, no V2O5, é 5 mais. Tudo bem? Tranquilinho também, né? Tá de boa essa aí. Vamos ver a próxima. B. Um dos métodos para a obtenção do vanádio metálico é o que se baseia na reação representada pela seguinte equação não balanceada. Então você tem aí o pentóxido de vanádio reagindo com alumínio, dando vanádio metálico e óxido de alumínio. Tudo bem. Faça o balanceamento dessa equação presente no campo de resolução da resposta utilizando os números inteiros, os menores números inteiros possíveis para os coeficientes estequiométricos. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui usar primeiro a técnica de balanceamento comum, né? Que é pegar a molécula mais feia e dar 1 para ela. Vamos começar por aí, vamos ver se dá certo. A molécula mais feia, a gente quer dizer o seguinte, a molécula que tem maior atomicidade, que tem mais átomos diferentes, maior variedade, maior quantidade, né? Me parece aqui que é o pentóxido de vanádio. Vou dar 1 para ele aqui, tá bom? Dando 1 para ele, eu vou acertar agora os metais. Metal aqui só tem o vanádio e o alumínio. Como eu acabei de acertar o vanádio, são 2 vanádios aqui, já vou acertar ele aqui, ó. 2 aqui, 2 vanádios. Agora eu vou para o alumínio, só que aí tem um problema. O alumínio não está definido, né? Porque nem aqui tem número, nem aqui tem número. Onde tem alumínio não está definido. Então eu vou pular. Eu vou para o oxigênio, que o oxigênio está definido. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Bom, que número que vezes 3 vai dar 5? Né? Porque eu preciso pôr um número aqui no óxido de alumínio que vezes 3 dê 5, para bater o oxigênio dos dois lados. Então esse número é 5 sobre 3, tá? E eu sei que o número tem que ser inteiro, mas vamos colocar isso por enquanto, ó. 5 sobre 3, tá bom? E aí, 5 sobre 3 vezes 3 dá 5. Então aí o oxigênio fica certo, tá? Agora eu vou para o alumínio. Eu tenho 5 sobre 3 alumínio, vezes 2, na verdade, né? Porque tem um 2 aqui no pezinho. Então, 2 vezes 5 sobre 3 é 10 sobre 3. Né? Então, eu vou colocar aqui. 10 sobre 3. Tá bom? Não está pronto. Por quê? Porque no enunciado ele pediu os menores números inteiros possíveis. Então, o que eu posso fazer? Para transformar esses números aqui, que estão na forma de fração, para números inteiros, eu posso multiplicar tudo por 3, né? Porque se eu multiplicar tudo por 3, olha só o que acontece. 1 vezes 3 dá 3, né? 10 sobre 3 vezes 3 dá 10. 2 vezes 3 dá 6. E 5 sobre 3 vezes 3 dá 5. Tá bom? Aí eu fico com os menores números inteiros possíveis. Tá bom? Então a gente fica aí com o coeficiente 3 para o pentóxido de vanádio, 10 para o alumínio, 6 para o vanádio e 5 para o óxido de alumínio. Tudo bem? Não tem como ficar menor do que isso e inteiro, né? Então, essa é a resposta. Claro que a gente não vai deixar a resposta aqui. Lá na folha de resposta tem exatamente essa mesma equação desenhada dessa forma. A gente passaria só os coeficientes 3, 10, 6 e 5 lá para a folha de respostas. Mas não vou fazer porque aí tá bem tranquilo, acho que vocês entenderam, né?
Então tá respondida. Vamos agora para a próxima pergunta. Ó. Considerando um rendimento de 100%, calcule a massa máxima de vanádio metálico em T, que pode ser obtida a partir da massa de pentóxido de vanádio que foi produzida em 2017, proveniente da mina de Maracás, Bahia. Muito bem. Muito bem, eu demorei um pouquinho para entender esse T aqui, mas é em T de tonelada, né? Ele quer a quantidade em massa de tonelada do vanádio metálico que pode ser obtida a partir da massa de pentóxido de vanádio que foi produzido em 2017, que ele falou lá no texto, que é, lá a gente marcou, né? De 9 vezes 10 a terceira tonelada. Tá bom, vamos lá, né? Estequiometriazinha, até se for ver uma estequiometria mais tranquila, né? Vamos colocar aqui a equação química primeiro. A gente começa com o pentóxido de vanádio, V2O5 mais alumínio, dando o vanádio metálico mais óxido de alumínio, Al2O3. E aí a gente tem o balanceamento, vamos olhar lá, porque eu já esqueci, 3, 10, 6 e 5. Vamos colocar aqui 3, 10, 6 e 5. Vamos trabalhar com ele. Só conferindo, 6 vanádios, 15 oxigênios, 3 vezes 5, 15, 10 alumínios, 5 vezes 2, 10 alumínios. Maravilha. Agora, tendo a reação balanceada, que é o primeiro passo de uma reação de um exercício de estequiometria, a gente vai pegar os dados, né? Então a gente tem 9 vezes 10 a terceira tonelada de pentóxido de vanádio. Então, vamos colocar aqui a quantidade de 9 vezes 10 a terceira tonelada de pentóxido de vanádio. E ele está perguntando qual que é a massa, do vanádio produzida, né? A partir dessa quantidade de pentóxido de vanádio. Então, ó, equação balanceada, tá ok. Anotei o dado e a pergunta, tá ok. Agora, o que a gente faz? A gente acha a proporção em mol entre o dado e a pergunta. E a gente tem aqui, ó, 3 mols de pentóxido de vanádio estão para 6 mols de vanádio. Tudo bem? Achamos a proporção em mol. Agora, o que a gente faz? A gente precisa dessa proporção nas unidades que o exercício está trabalhando, né? Então, ele está trabalhando em toneladas. Tonelada, que grandeza que é? É massa, não é? Então, eu preciso da proporção massa a massa. Como que a gente faz? A gente precisa saber quanto pesa 3 mols de pentóxido de vanádio. Para isso, a gente precisa da massa molar do vanádio. Então, vamos fazer aqui, ó. Massa molar do V2O5. Qual que é o exercício? Deu? Será? Aqui a gente vai ter que calcular, hein? Vamos ter que calcular, ele não deu. Vamos procurar a massa do vanádio lá na tabela periódica. Ele deu aqui, ó, 50,9. E o oxigênio a gente conhece, né? 16, né? Olha só. Oxigênio 16. Então, o vanádio 50,9, gente, eu vou considerar 51, tá? Vamos arredondar esse negócio. Então, vai ficar aqui, ó. 2 vezes 51, que é do mais 5 vezes 16, que é do oxigênio, tá? 2 vezes 51 vai dar 102. 102. 5 vezes 16, não sei. Vou fazer aqui, ó. 5 vezes 16. 5 vezes 6, 30. Vai 3, né? 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Vai dar 80. É isso mesmo? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Beleza, 80. Então, tá aqui. 102. 102 mais 80, aí tá fácil, vai ficar 182 gramas por mol.
tá bom? E vamos precisar também da massa do molar do vanádio, que a gente já viu, né? Tá ali na tabela periódica, a massa molar do vanádio é 51 gramas por mol. Muito bem. Então, olha só. Eu vou pegar essa proporção 3 mols para 6 mols, que é a proporção em mol, e vou reescrever aqui, ó. Eu tenho 3 mols de V2O5 para 6 mols de vanádio. É isso mesmo? É isso mesmo. Proporção agora em massa, né? A gente queria passar para a proporção das unidades do exercício. Vamos passar para grama. Eu sei que grama não é tonelada, mas quando a gente tem a proporção massa a massa, não tem problema a gente deixar em grama e depois calcular em tonelada, tá? Então, olha só. 3 mols de vanádio vai pesar 3 vezes a massa molar do pentóxido de vanádio, né? Então, 3 vezes 182 gramas. Isso está para 6 mols de vanádio. Quanto pesa isso? 6 vezes 51 gramas, tá bom? Agora já tem a proporção em massa. E aí o que eu vou fazer? Dada a proporção em mol, achei a proporção nas unidades do exercício, nas grandezas do exercício, né? Eu vou agora colocar o dado e a pergunta. Então eu tenho lá 9 vezes 10 a terceira tonelada de pentóxido de vanádio, 9 vezes 10 a terceira tonelada de pentóxido de vanádio, e eu quero saber a massa em toneladas. Então, repara bem, se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu saio com a resposta já em toneladas. Eu vou mostrar isso para vocês fazendo a análise dimensional direitinho, tá bom? Então, vou montar isso aqui, ó. A massa, ela vai ser igual a 6 vezes 51 vezes 9. Opa! 9 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 182. Muito bem. Aí eu falei que eu ia fazer análise dimensional, né? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, 6 vezes 51 gramas, né? E 9 vezes 10 a terceira, tonelada. Então tá aí. E 3 vezes 182, grama. O que vai acontecer aqui com as unidades do exercício? Grama dividido por grama vai cancelar. E aí a gente fica com a unidade tonelada na resposta, tá bom? Então, por isso, já sai em tonelada. Se eu tenho a proporção em massa grama a grama, se eu boto tonelada embaixo, na regra de 3, vai sair a resposta em tonelada. O que eu não posso fazer é misturar grandezas, tá, pessoal? Então, por exemplo, 1 mol para 3 quilos e falar que eu posso botar lá na regra de 3 mol e vai sair em tonelada. Aí não, tá? Mas quando a grandeza é a mesma grandeza, massa, massa, grama, grama, quilo, quilo, eu posso fazer isso e a gente mostra aqui na análise dimensional. Vamos lá, vamos fazer essa conta. Ó, 6 dividido por 3 dá 2, certo? E a gente tem aqui, ó, 9 em cima e 182 embaixo. A gente pode fazer uma aproximaçãozinha. Se eu considerar aqui que esse número é 180, ou se eu passar isso aqui para notação científica, ó, 18,2 vezes 10, passei a vírgula para a esquerda, não foi? Direita diminui, esquerda, notação científica aumenta. Então eu posso falar que isso é 18,2 vezes 10 a 1, né? 9 com 18, eu posso fazer uma aproximação aqui e simplificar, né? Vai ficar 1 sobre 2, tá certo? E aí eu pego 51. Ah, não. Tem esse 2 aqui que eu corto com esse 2. Olha que maravilha. Tá? Então, praticamente, eu não tenho que fazer conta nenhuma aí. Vai ficar assim, ó. Massa é igual 51, que é o que sobreviveu aí desse monte de corte, vezes 10 a terceira, vezes esse 10 a menos 1 estava dividindo ali embaixo, né? Eu vou passar ele para cima e vou inverter o sinal dele, tá? E aí 10 a terceira com 10 a menos 1 vai dar para a gente 10 a segunda, né? Vou escrever aqui, então, a massa é igual a 51, que eu já vou pôr a vírgula aqui, 5,1, que eu passei a vírgula aqui para a esquerda, né? Estava aqui, ó, no 1, passei uma casa para a esquerda, direita diminui, esquerda aumenta. Então,
O 10 a terceira com 10 a menos 1 cai para 10 a 2. Só que aí eu passei a vírgula, volta para 10 a terceira. Então eu vou ter 5,1 vezes 10 a terceira tonelada. Tá bom? Então aqui a gente tem a resposta. Pessoal, eu fiz esse monte de corte aí, mas aqui é uma regra de 3, é multiplicação e divisão, você pode fazer do jeito que você preferir, tá? Eu prefiro jogar as coisas para notação científica e ir cortando, porque eu não gosto de fazer divisão. Então, para mim, isso aqui costuma dar certo, aumenta muito a velocidade do exercício, tá bom? Sugiro você, se você não gosta muito de regra de 3, passe a gostar, porque ajuda muito na resolução de cálculos, principalmente em estequiometria, tá bom? Então tá respondido aí 5,1 vezes 10 a terceira tonelada de vanádio. Não vou fazer aqui, mas é sempre bom você fazer uma resposta por extenso, né? A massa máxima de vanádio produzida a partir de 9 vezes 10 a terceira tonelada de pentóxido de vanádio é de 5,1 vezes 10 a terceira tonelada, tá? É sempre legal fazer o texto por extenso na hora de responder, tá bom? É isso, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Se você gostou, não gostou, tá bom? E é isso. Até a próxima. Vamos lá. Vamos seguir.